O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta Olá a todos e a todas, que o amor de Jesus reine entre nós e seus exemplos guiem nossos passos. É um prazer muito grande poder estar aqui nesse momento, contando com esse recurso, já que estamos com as casas espíritas também fechadas, né? Mas não podemos deixar de fazer esse trabalho tão importante nesse momento, principalmente. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, o governador do planeta Terra. Mas antes de iniciar, eu gostaria de fazer algumas reflexões. Primeiramente é quando nós observamos a natureza e, por exemplo, vemos uma semente brotar e ali vai nascendo uma pequena planta e depois de algum tempo nós temos uma linda e frondosa árvore. Outro exemplo que podemos dar de beleza da natureza é a divisão celular da origem ao ser. Ou, se a gente olhar o céu, né, o espaço, perceber todos esses astros, planetas, estrelas, tudo ali tão maravilhosamente colocado. E aí a gente pode se perguntar como tudo isso aconteceu, como tudo isso está aí, qual é a causa de tudo isso, né? E aí a gente utiliza da lógica, porque se esses fenômenos estão aí, visíveis para a gente, se a gente está percebendo tudo isso à nossa volta, com toda certeza, se não foi uma obra nossa, então é porque existe uma força muito maior, superior a tudo que podemos conhecer, capaz de promover todos esses fenômenos. Essa força a qual chamamos de Deus, né? E os espíritos, através de Allan Kardec, lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, nos diz o quê? Que Deus é a causa primária de todas as coisas. Então Deus é o princípio de tudo. Em resumo, tudo foi criado por Deus. E tem mais uma questão do Livro dos Espíritos, onde ele é questionado sobre onde podemos encontrar a prova da existência de Deus. E a resposta que os Espíritos nos dão também é muito simples e muito clara, né? Eles nos dizem que para todo efeito existe uma causa, né? Se algo existe, se um fenômeno existe, então isso é um efeito, alguma coisa o causou. E que causa é essa? Então, eles complementam. Basta olhar, observar o que não é obra do homem e aí está a nossa resposta. Então, nesse exemplo que eu citei, da semente que brota, não foi o homem que provocou esse fenômeno, mas existe uma causa por trás disso. E essa causa é Deus. Os planetas, as estrelas, os astros lá no espaço, né? Quem será que colocou lá? Foi o homem? Lá, deixou tudo bonitinho lá, nada cai ali. A causa por trás de tudo isso é essa força superior, essa força que chamamos de Deus. A vida, né, a partir da divisão celular, é outro fenômeno maravilhoso. E a causa é Deus. Então Deus é o princípio de tudo. É a força maior. E Deus, que a gente não consegue compreender, nós não compreendemos, uma outra questão do Livro dos Espíritos trata exatamente desta incapacidade que nós temos de compreender a divindade. Nós não conseguimos compreender Deus. Eu não consigo compreender a grandeza de Deus. Mas nós reconhecemos como esse ser, nessa força perfeita, ele é a perfeição, ele é bom e é justo. Isso nós reconhecemos, mesmo que a gente não compreenda. E aí a gente começa a refletir, né?
Ora, um ser perfeito não comete erros, não é verdade? E se não comete erros, também não pode ser injusto. Então, nós já sabemos que Deus é perfeito, é bom e é justo. E então vamos raciocinar ainda mais. Deus criou os espíritos. Tem uma questão do livro dos Espíritos, deixa eu ler aqui um trechinho, que ele diz assim, lá na questão 115, quando Allan Kardec questiona sobre se Deus criou os espíritos, uns maus, outros ruins, e a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Bom, Deus criou todos. Vamos ficar atento a essa resposta dos Espíritos. Deus criou todos. Ele não diz que Deus criou de uma maneira geral os espíritos simples e ignorantes. Ele diz que ele criou todos. Não fez exceção. Certo? E que todos vão chegar à perfeição. Né? Então, a partir desse raciocínio, a gente pode perguntar: e Jesus foi criado por Deus? Sim. Jesus é um espírito puro, é um ser perfeito. E como todos os espíritos, Jesus também foi criado por Deus. Foi sim. E, como Deus é perfeito, é bom e é justo, Deus não criou Jesus já perfeito. Ele não privilegiou esse espírito. Não. Jesus foi, como todos nós, criado simples e ignorante. Só que o que acontece é que Jesus já trilhou todo o caminho da evolução. Jesus foi criado há milhares de anos. Não é um espírito criado há pouco tempo como nós. Né? Então, Jesus caminhou pela esteira do tempo aí, passando por todos esses processos. Todos eles. Assim como nós. Então, isso é tão gratificante, saber que nós, um dia, seremos perfeitos como Jesus. Porque se a gente conceber a ideia de que Jesus não tenha alcançado essa perfeição por mérito seu, por seu trabalho nesse processo de evolução, quer dizer então que Deus teria criado ele diferente de todos nós, teria privilegiado. E então a gente teria o conceito de Deus como ser perfeito indo por água abaixo. O perfeito não erra. Se não erra, é justo, e sendo justo, ele é bom. Então, Jesus foi criado tal qual qualquer um de nós. Aí vocês podem perguntar: quer dizer que Jesus já foi um dia imperfeito assim como você, Olga? Sim. Sim. Agora, ele trabalhou bastante. Ele trabalhou bastante e alcançou a perfeição. Essa que nós todos um dia vamos alcançar. Não é privilégio de uns, não. É para todos. A lei é para todos. E conta que nesse processo, ele alcançando a perfeição, ele chega ao nível da ordem dos espíritos puros. Os espíritos puros são aqueles espíritos que não têm mais o que se aperfeiçoar, já alcançaram um nível mais elevado. E à medida em que o espírito se purifica e alcança esse nível elevado, se aproxima de Deus.
Por isso que lá na questão, os Espíritos dizem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber, deu a cada um uma missão, para chegar progressivamente à perfeição, quer dizer, através desse trabalho lento da evolução, e que pelo conhecimento da verdade vai aproximar-se dele, do Pai. Então, Jesus diz, né, que ele e o Pai são um só, porque ele está tão próximo de Deus pela sua perfeição, né, tão próximo, que ele já e o Pai é como se fosse um. E aí, Jesus, criado muito antes da formação da Terra, tem bilhões de anos, então Jesus, imagina que é mais velho do que a Terra, né, alcançou, e ele faz parte de uma comunidade de espíritos puros, pertencentes lá à primeira ordem. Essa primeira ordem, nós temos duas características importantes para esses espíritos. É porque eles já se desvincularam completamente de todas as sensações da matéria, né? E tem a sabedoria plena, conhece tudo, alcançou o conhecimento máximo. Então, Jesus é um desses espíritos desse grupo. Vamos relembrar um pouquinho só a escala espírita, né, que Allan Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos, que na verdade é mais para uma questão didática, para a gente poder entender o processo de evolução de nós enquanto espíritos. Então, nós, espíritos imperfeitos, ocupamos lá a terceira ordem, né? Aí, nessa terceira ordem, existem algumas classes, porque à medida que a gente se melhora um pouquinho, a gente vai subindo, digamos assim, né? A gente vai subindo, mesmo se mantendo na mesma classe. É como numa sala de aula. Você tem uma classe, digamos, do 5º ano, que todos aqueles alunos ali estão classificados como alunos do 5º ano. Mas se você analisar um a um, alguns têm um nível um pouquinho melhor do que o outro, em termos de conhecimento, né? Então, assim somos nós. Nós ocupamos aquela ordem terceira dos espíritos imperfeitos, mas ainda assim ali há uma mesclagem de espíritos um pouco melhor do que outros em termos de evolução moral. E à medida que cada um se eleva mais, já vai passando para ordens mais elevadas, até chegar na primeira ordem. Só que quando chega lá na primeira ordem, não existem classes. É tudo uma única ordem, porque ao alcançar a perfeição, todos são iguais. Nenhum é melhor que o outro. Veja a perfeição de Deus, não é? E assim, essa comunidade de espíritos, da qual Jesus faz parte, só se tem relatos de terem se aproximado da Terra 2 vezes. Uma foi justamente quando a Terra está se desprendendo, né, da nebulosa solar, ainda no seu processo de formação, e uma segunda vez quando foi para se decidir da vinda do Cristo à Terra. E aí, nessa ocasião, Jesus, né, esse Cristo, ele foi o escolhido. Ao encarnar, recebeu o nome de Jesus. Esse espírito já evoluído, esse espírito da primeira ordem, que já alcançou a perfeição, trilhando todos os caminhos da evolução pelos quais qualquer espírito criado por Deus irá seguir. Então, Jesus, durante toda a sua caminhada, durante todo o seu processo evolutivo, ele adquiriu todo o conhecimento. Então, ele tem um domínio de todo o conhecimento que possa existir. Ele domina a matemática, ele domina a medicina, ele domina o magnetismo, ele domina a administração, ele domina todas as ciências, todo o conhecimento, porque ele alcançou tudo isso, ele alcançou a perfeição. E assim nós também alcançaremos.
Nós precisamos trilhar esse caminho. Mas ele não alcançou somente este progresso a nível de conhecimento, mas principalmente do desenvolvimento dos sentimentos mais nobres. E Jesus, hoje, é aquele ser que a gente pode dizer que sabe amar. Por isso ele esteve entre nós. Ele sabe amar no verdadeiro sentido da palavra. O amor puro, o amor verdadeiro, desinteressado, que não quer nada em troca, que ama simplesmente porque ele é o puro amor. Então Jesus veio e nos ensinou que somos capazes de amar. Então, para que Jesus pudesse vir à Terra, Chico Xavier, certa vez, comentou que Jesus teve que caminhar, navegar, perambular por diversas moradas durante 4.000 anos para poder ir se adaptando a uma vibração de energia compatível com a energia vibracional da Terra. Porque a sua luz, a sua pureza é tão intensa que a gente não tem condição nenhuma de compreender. É por isso que nós não compreendemos Deus. A gente só o reconhece, mas a gente não compreende, porque faltam os sentidos. Faltam sentidos para que a gente possa compreender a divindade, como Deus age, como Deus atua. Nós não compreendemos. É como, um exemplo que eu posso dar, é como um cego de nascença, né? A gente querer que ele compreenda o que é o azul do céu, o verde das plantas. Falta a visão, falta esse sentido da visão. Então, para que a gente possa compreender Deus, também na condição evolutiva em que nós nos encontramos, ainda nos falta esse sentido, como falta o sentido da visão para um cego de nascença compreender o que é o azul, o que é o amarelo, o que é o verde. Então, Jesus veio para nos ajudar nesse processo evolutivo. Porque quando Jesus alcançou a perfeição, como tantos outros espíritos que formam essa comunidade na qual ele faz parte, então Deus se aproxima tanto de Deus, e Deus, o nosso Criador, convoca, digamos assim, esses espíritos a coordenar os processos evolutivos das diversas moradas do Pai. Então Jesus foi um dos convocados para coordenar, para governar o processo de evolução de alguns mundos, entre eles o planeta Terra. E aí ficou decidido que Jesus viria à Terra, precisaria vir encarnado, né? E para isso ele precisou passar 4.000 anos nesse estágio, digamos assim, de mundo em mundo, onde ele pudesse habitar em mundos mais próximos das vibrações da Terra, para que ele pudesse, em algum momento, utilizar um corpo físico como esse nosso, né? E conta-se que Jesus levou 1.000 anos nesse preparo, né, do seu campo de energia para se condensar de tal forma que ele pudesse utilizar-se de um corpo físico aqui na Terra. Há um tempo eu ouvi uma comparação que eu acho muito interessante para a gente entender um pouco. É uma comparação um pouco grosseira, mas ela é interessante, porque imagine você com uma garrafa PET, né, com uma garrafa dessas PET, da maior até que você quiser. Imagine se você tiver que colocar toda a água
de todos os oceanos dentro daquela garrafa. A gente não consegue imaginar como a gente faria isso. Então, é como se a garrafa PET fosse o corpo físico e Jesus os oceanos, que tivesse que entrar naquela garrafa. Já pensou? Que dificuldade. É difícil para a gente, na nossa condição, com os sentidos que nós temos, imaginar como é esse processo de fazer com que um espírito do nível de Jesus possa entrar, baixar sua vibração a tal ponto de poder revestir um corpo físico aqui na Terra. São os fenômenos criados por Deus, que nós ainda não compreendemos. Então, Jesus encarnou aqui na Terra. Passou por todos esses processos. Primeiro, como um espírito simples, puro, ignorante, como qualquer um de nós. Porque é assim que Deus cria a todos. Jesus passou milhões de anos trabalhando no seu progresso evolutivo. Progrediu, passou pela escala evolutiva, né? Lá do espírito pela terceira ordem, segunda ordem, e chegou na primeira ordem. É um espírito puro. E assim, ele chegou perto, aproximou-se de Deus e pôde compreender a divindade. Assim, ele foi escolhido para governar a terra. E para isso, em determinado momento, ele precisou vir numa forma como a nossa para nos ensinar. E aqui, quando esteve, veio da forma mais simples, mais humilde. E a todos ele só amou, mostrando o quanto é importante que a gente tenha Deus em nosso coração. E ele sempre nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, durante toda a sua rápida, né, passagem aqui, eu acho que Jesus não teria condição de demorar mais, atingir uma idade eterna. São reflexões minhas. A energia dele era tão forte que aquele corpo não ia suportar tanto tempo, né? Era um corpo limitado para um espírito como Jesus, por mais que tivesse baixado sua frequência vibratória, pudesse ocupar um corpo físico como aquele. Mas foi o tempo que ele precisou estar entre nós. E veja como ele foi tão forte, tão marcante, que ele nunca foi esquecido. Não, nunca foi esquecido. Suas lições nunca foram esquecidas. Elas podem não ter sido colocadas em prática. E eu fico imaginando o que Jesus teria feito se chegasse uma época que tivesse a internet. Porque Jesus viralizou o bem. Jesus viralizou o bem. Por onde ele passou, não existe um registro de que Jesus tivesse, em algum momento, agido sem ser no bem. Todos os seus exemplos, todas as suas ações, ele perdoou da forma mais sincera que um ser realmente pode perdoar. Porque ele era perfeito, ele é perfeito. Então Jesus viralizou o bem de um jeito que teve seguidores, muitos o seguiram. Mas também aquela época, a quantidade de espíritos ainda imperfeitos era muito grande. A Terra estava numa turbulência muito tão grande quanto ainda está hoje, né? Mas a gente tem muito bem aqui na Terra sendo feito. E naquele momento, muitos ficaram
contra os ensinamentos de Jesus e perseguiram aqueles que o seguiam, né? Ao ponto de crucificar aquele homem tão bom que só ensinou o amor, só pregou o amor, só exemplificou o amor e foi crucificado. Veja que ponto nós chegamos, né? Mas ele sabia que tudo isso aconteceria, mas ele estava disposto a vir aqui porque ele acredita na gente. Sabe por quê? Porque Jesus é piedoso. Jesus nos ama com tanta piedade, que ele sequer vacilou na hora de dizer, vou nada, vou me botar na cruz, vou nada. Não, ele aceitou, porque ele sabia que um dia tudo teria valido a pena. Naquele momento iam ficar só as sementes, mas inclusive tem uma música gravada por Roberto Carlos, que diz um trechinho que diz assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, mas ainda há tempo de plantar e fazer a flor do bem nascer dentro de si, é algo mais ou menos assim. Então, ele deixou a semente que não brotou naquela hora, mas ainda é tempo. E aí Jesus veio, plantou o amor, ensinou a gente o caminho do amor, foi piedoso ao extremo, nunca nos abandonou, nunca desistiu de nós e ainda disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou será perdida, porque ele acredita, ele sabe que como ele alcançou a perfeição, todos nós também podemos. Então a piedade dele está aí, expressa quando ele sabe que todos nós somos iguais perante a Deus e que todos nós, um dia, também seremos espíritos puros. E nesse caminhar, nesse processo evolutivo, leva tempo, leva muito tempo, não é? Quando Jesus disse assim, o que eu faço tu podes e muito mais, ele só não disse que demorava muito, mas demora bastante. E depende também do nosso esforço, né? Da nossa consciência. Então, vamos aos exemplos simples. Muitas vezes, quando a gente se depara numa situação que exige um esforço muito grande, né, de bondade, de sacrifício, sei lá o quê, às vezes a gente diz assim, mas eu não sou Jesus. Né? A gente não é ainda, mas nós vamos ser. E aí, nós estamos agora vivenciando uma experiência muito difícil, muito sofrida, com uma pandemia que envolve todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. E, às vezes, eu fico triste, angustiada, e até em alguns momentos de desespero, né? Como qualquer ser humano imperfeito, carrego essas imperfeições. Mas aí eu tento me harmonizar, buscando nas lições de Jesus o esclarecimento. E aí eu tento ver o quanto nós estamos numa condição muito favorável. Olha só, nós já tivemos guerras mundiais, né? E nós não tínhamos nem condição de nos alimentar direito, porque a gente não tinha como ir ao mercadinho comprar nada. Nós não tínhamos como nos abrigar, porque as moradias foram destruídas por bombas. Os corpos nem adiantava estar sendo cuidado, porque estavam mutilados. Então hoje, a guerra era de um povo contra o outro, para ver quem tinha mais poder. E hoje nós temos um vírus invisível, nos obrigando a ficar
em casa, nos comunicando pelo computador, usando a internet, celular, fazendo videochamada para matar a saudade daquele que não pode estar perto da gente, poder sair de casa para ir no supermercado, porque ele não foi fechado, para poder ter o alimento para nos abastecer. Podemos ir trabalhar, se o trabalho for essencial. Podemos, não é? Hospitais, farmácias, supermercados, os caminhoneiros, os policiais, os motoristas de ônibus, os garis, para deixar nossa rua limpa, estão todos trabalhando. Né? Vejam que situação confortável que nós estamos. E o que é que a gente faz? A gente reclama. A gente está com um número de mortes, né, de desencarnes muito elevado, que nos assusta, nos surpreende quando a gente ouve. Mas muitos de nós que ouvem, que se surpreende, não respeita a determinação do isolamento. Muitos de nós, nesse momento, está borbulhando de solidariedade, está despertando para o amor ao próximo. Muitos de nós estão até se arriscando para ajudar aqueles mais necessitados. Então Jesus está ali, feliz, vendo que muitos de nós estamos aprendendo finalmente a lição. Que eu tenho certeza que quando tudo isso passar, nós vamos ter muitos problemas a resolver, principalmente no campo da economia. A pobreza material vai estar muito mais grave. A miséria material vai estar estampada em muitas pessoas, inclusive aquelas que nunca experimentaram nenhuma dificuldade financeira. Mas o mundo vai estar muito mais solidário. O mundo vai estar muito mais fraterno. Ainda não estaremos vivenciando o momento máximo da regeneração, mas já estaremos muito mais próximos. Porque muitos de nós que aqui estamos e aqui ainda vamos permanecer, estaremos mais conscientes do nosso papel enquanto irmãos que somos. Nós vamos nos enxergar muito mais com igualdade, sem arrogância, sem prepotência. Muitos não. Esses ainda vão levar algum tempo, porque o processo evolutivo é igual para todos, mas não acontece ao mesmo tempo. Uns caminham mais rápido, outros caminham mais devagar. Então, Jesus, na sua infinita bondade, na sua piedade, nos dá essa oportunidade e não está longe de nós. Ele está aqui com a gente. E ele tem uma equipe enorme de espíritos puros que não vivem aqui na Terra, vivem nas esferas mais elevadas. Estão com ele trabalhando aqui junto a nós. Trabalhando com amor. E por amor a essa humanidade. Porque apesar de tudo isso, nós vemos muitas coisas boas acontecendo. Nós vemos muitos gestos de amor. Nós vemos pessoas que sequer se importavam com a dor alheia, derramando lágrimas ao ver o sofrimento do outro. Nós vemos pessoas se isolando com o maior desejo de estar vendo o seu familiar, de estar visitando amigos, de ir a uma praia, a um passeio, a um parque, ir trabalhar, ir para a escola, fazer qualquer outra coisa da sua rotina anterior, mas está preso em casa, em respeito à determinação, porque ama o próximo e sabe que se ele sai, pode ser contaminado e arriscar a vida daquele outro ao qual ele ama, que mora com ele.
Então, uma questão de respeito, de consciência, de responsabilidade muito grande que alguns estão despertando, outros não. Inclusive, eu presenciei há pouco tempo, aqui em Recife, algumas medidas foram tomadas no sentido de controlar um pouco mais as aglomerações, e os supermercados, que antes você podia ir livremente, já não pode mais. Então, eles têm um número X de clientes que pode estar circulando dentro da loja, e para isso, as pessoas que chegam, só pode ser uma por família. E quando chega, aguarda, à medida que sai um de dentro do supermercado, o outro entra. E assim, as pessoas buscando ser mais rápidas possível, porque tem outras esperando para entrar, né, vão fazendo suas compras. Aquelas pessoas que já têm essa consciência, é um ato tão simples, né, busca fazer suas compras rápidas, obedece, vai sozinha. Mas outro dia, sabe o que eu vi? Uma pessoa foi, então tem alguns supermercados que quando tem 2 pessoas no carro, não deixa o carro entrar. Aí o que ele fez? Uma pessoa desceu, entrou a pé, foi para a fila, o outro depois entrou com o carro, estacionou, entrou na fila, não ficou junto na fila, então pareciam que eram 2 pessoas que não se conheciam. Num determinado momento que saiu uma pessoa, a primeira que foi para a fila entrou. E depois de um certo tempo, que outra pessoa saiu, o segundo entrou. E lá dentro os 2 se encontraram, eram um casal. Então veja, onde está a consciência? Não é? De perceber que você tirou até a vez de outra pessoa que estaria ali. É como por uma fila. E a questão do respeito, a determinação foi aquela. Então, se eu ainda não aprendi a respeitar uma regra, como é que eu vou respeitar as regras de Jesus, de amor ao próximo? São esses gestos pequenos do nosso dia a dia que vão fazendo com que a gente vá progredindo. Aí a gente vai ficando com uma consciência tão mais elevada que a gente passa a cometer menos erros. E é assim que alcançamos a perfeição. E é por isso que Jesus acredita em nós. É por isso que Jesus está sempre conosco. É por isso que Jesus não nos abandona. E que com certeza tudo vai passar. E nós seremos os agentes transformadores desse mundo novo que desponta a um preço de dor. Tem muita gente desencarnando. É muito triste. Nós sabemos que o espírito sobrevive ao corpo físico, mas ainda somos muito apegados à matéria pela nossa condição evolutiva, né? É muito triste ver um ente querido seu desencarnar e você sequer poder vivenciar nesse luto o momento do velório. É doloroso você ouvir que um amigo seu partiu pela Covid-19. Dias antes você está conversando com aquele amigo e de repente ele se foi. Imagine os familiares. Uma mãe vê seu filho partir sem ela poder vê-lo. Então nós estamos vivendo um momento de muita dor, mas há muita luz nesse momento sobre nós. E uma dessas luzes chama-se Jesus, porque Ele nos ama e é um ser perfeito e, acima de tudo, tem muita piedade pela terra. E foi por isso que Deus, como ser perfeito, que não erra, nos deu Jesus como governador. Porque se Deus, sendo perfeito, nos deu Jesus, é porque Jesus também é perfeito. Porque se não fosse, corria o risco de errar, né? De fraquejar, de cometer erros no processo de coordenar a evolução
da terra. Mas Deus não erra, Deus não é perfeito. Então ele escolheu perfeitamente bem. Ele escolheu o modelo e guia para a humanidade, chamado Jesus. Esse ser perfeito, governador da terra, que coordena o processo evolutivo de cada um de nós. E a ele nós devemos dizer: obrigada, Jesus, por teu amor, por tua piedade. Nos esforcemos, façamos a nossa parte, busquemos tirar todas as lições possíveis desse momento que estamos vivendo. Busquemos ajudar da melhor forma possível, como pudermos. Se não com o trabalho, por não podermos nos ausentar, mas com orações, com preces, com pensamentos elevados. O próprio plano espiritual está num trabalho incansável, um trabalho intenso de amparo, de acolhimento a esses espíritos em grande quantidade que vêm chegando de volta ao plano espiritual. E nós aqui só fazemos pedir ajuda. Vamos oferecer também. Ofereçamos nossas preces, nossos pensamentos elevados, para que essa vibração possa alcançar essas esferas elevadas e esses espíritos de luz possam trabalhar, auxiliando a todos esses que partem. E aqui possamos auxiliar-nos uns aos outros, seja como for, oferecendo um alimento, oferecendo uma prece, oferecendo uma cesta básica, pedindo, se eu não tenho para dar, mas eu posso pedir para alguém, oferecer. São tantas formas que a gente tem de ajudar, porque Jesus nos ensinou. Ele deixou todas as lições. A gente só precisa fazer, a verdade é essa, né? E agora, nós estamos aqui, passando por esse momento, brincamos, né? Na hora de fazer a tarefa. Agora a gente está sem recreio. Agora a gente tem que fazer a tarefa. Para que depois a gente possa dizer: ui, consegui, que bom. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, agradecer a Ele por essa bondade infinita, por nos oferecer um governador maravilhoso como Jesus, tão piedoso que tanto nos ama. E agradecer a Jesus todos os dias por ter estado entre nós aqui, ter deixado as suas lições, ter plantado suas sementes de amor e acreditar em todos nós. E nos amparar, nos proteger, nos guiar, porque sabe que todos nós, um dia, seremos anjos. Muita paz para todos, muito obrigada. Namastê.